Mas nem só de recursos vive o sistema híbrido. Você pode colocar vídeo, arquivo em PDF com texto, slide em PowerPoint, áudios, enfim. Mas como já vimos aqui, se colocar o recurso sem vincular atividade de verificação de aprendizagem, você vai perder o seu tempo. A questão nessa modalidade é criarmos um ciclo, como um PDCA, planejar, fazer, checar e agir, que pega tanto o processo de aprendizagem do aluno quanto o método que nós professores utilizamos. É o que eu já falei numa série de vídeos, não é só o aluno que está sendo avaliado. E diferente do que podem pensar alguns colegas professores, isso é bom e eu acredito que seja até mais justo. Nesse vídeo vamos conversar sobre as atividades que podemos considerar na hora de elaborar um programa que faz uso de metodologia híbrida na forma de TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Meu nome é Marcelo Leite, eu sou professor doutor em língua portuguesa e eu atuo na área de legislação, gestão de ensino desde 2001. Nos últimos 14 anos eu incluí na minha formação atividades na área de tecnologia e gestão de ensino híbrido. Vamos ao nosso papo então? E se você gosta do assunto, já assina o canal para ficar atualizado sobre os vídeos que estão saindo e ativa o sininho. Vamos conversar? Depois da vinheta. Conforme foi observado, a um recurso sempre deve vir uma atividade vinculada, que serve como averiguação de aprendizagem e análise tanto do processo de aprendizagem do aluno quanto do planejamento do professor, se você está utilizando as ferramentas corretas em cada caso. Nesse vídeo nós vamos tratar a respeito dos questionários. Essa forma de avaliação permite ao professor que se estime o tempo que ele imagina que o aluno vai se dedicar à atividade, e isso vai depender de diversos fatores, como principalmente a natureza da questão, que é se ela é discursiva ou se ela é de múltipla escolha, por exemplo. E mesmo dentro de uma questão de múltipla escolha, o tamanho do enunciado interfere diretamente no tempo de execução. A verdade é que só aplicando mesmo a questão que você vai ter como saber o tempo médio que os alunos vão demorar. E mesmo esse tempo vai variar de turma para turma. O que você consegue fazer aqui é uma estimativa baseada nessa metodologia que eu vou apresentar para vocês. Normalmente, atribuímos em média 2 minutos por questão de múltipla escolha com enunciado curto, menos de 50 palavras, e 3 minutos para enunciados médios, entre 50 a 150 palavras. Eu chamo atenção aqui para o fato de que o conceito de enunciado se refere às instruções da questão e às opções oferecidas para o aluno. No caso do banco de questões aleatórias, com 2 tipos, questões de 50 e de 150, a gente deve sempre considerar o valor maior. Ou seja, se você tem um banco de questões com 6 questões e tem 2 que são de 3 minutos, a base de cálculo estimado são as de 3 minutos, não são as de 2 minutos. Não se tira uma média. Mas para ajudar a compreender essa metodologia, vamos fazer do jeito que a gente fez no caso dos textos e vamos propor uma tipologia, que nós vamos chamar aqui de Q1, que são as questões com 50 palavras aproximadamente, Q2, as questões com até 150 palavras, e Q3, que são as questões com aproximadamente 300 palavras. Podemos considerar que esses valores máximos são estimativas médias e que é óbvio que o grau de complexidade estrutural do texto e da temática vão interferir diretamente nessa questão do tempo e te forçar a fazer uma flexibilização maior. As questões do tipo Q1 são de rápida execução e leitura. Normalmente estão vinculadas a um conteúdo de informação prévia que inviabiliza a execução da questão sem que o aluno saiba. Coloco um exemplo de uma questão de gramática para exemplificar o que estou apresentando. Nesse exemplo ao lado, temos uma questão rápida. Já que o aluno não sabe o conceito de sílaba tônica, ele não vai progredir na sua atividade. Vai ser basicamente uma leitura e talvez um chute. Essas são as questões que o aluno vai se dedicar em média 2 minutos, porque foca em um aspecto muito pontual e de base de conhecimento pré-existente. Não é um trabalho mais complexo de interpretação de texto. Na verdade, essa questão é aquela famosa, ou sabe ou não sabe. No segundo tipo de questão, denominado Q2, já se vê um exercício inicial de interpretação mais elaborada. Essas questões contêm em média 150 palavras e levam o aluno a fazer uma leitura mais atenta e menos vinculada a um conteúdo meramente pontual. E ela já apresenta
apresenta muitas vezes um foco maior em habilidades e competências do que propriamente no conteúdo. O tempo de execução desse tipo de questão fica em torno de 3 minutos. Se observar, você vai ver que já se trata de um modelo de questão que, em muitos casos, apela para a capacidade de interpretação muito mais do que a vínculos dos conteúdos anteriores. Aqui nós começamos a entrar num padrão de questão que explora as habilidades de leitor do aluno e a capacidade dele de produzir sentido. E nesse momento ingressamos nas questões do tipo Q3, onde eu costumo dizer que o céu é o limite. Essas questões possuem em média 300 palavras e têm um foco maior mesmo na capacidade de interpretação. Elas costumam a demandar em média de 3 a 4 minutos, considerando a leitura, releitura e resolução. Nesse caso, trabalham sobre o conceito de habilidade e competência mesmo, e a gente pode citar as questões do Enem como um bom exemplo desse tipo de material, que na verdade é muitas vezes desgastante para o aluno por causa dessa extensão da questão. E isso faz a avaliação se tornar uma espécie de prova de resistência. A partir daí, acredito ser possível aplicar uma proporcionalidade ao número de palavras da questão, assim do mesmo jeito que fizemos com o texto. Isso sempre levando em conta o grau de complexidade estrutural e temática do texto. Pessoalmente, eu não recomendo o uso dessas questões do tipo Q3, salvo em casos muito específicos, já que elas, quando são usadas em excesso, são muito desgastantes e acabam gerando um percentual de dispersão por causa desse desgaste. Mesclar questões é uma ideia interessante para quebrar um pouco a monotonia cansativa de um padrão regular de questões muito grandes ou a banalidade de questões pequenas. Explicada essa parte, vamos tentar entender um pouco mais como funcionam esses mecanismos em conjunto. Consideremos então um questionário de 20 questões mescladas com Q1 e Q2, que são tamanhos diferentes. Temos um questionário com um tempo estimado de 60 minutos. 20 questões médias e curtas, 3 minutos cada, 60 minutos. As experiências de testagem mostram que, com base nesse cálculo, alguns alunos vão terminar com menos de 30 minutos, outros com 50 minutos, mas nós nos colocamos dentro de uma margem que permite fazer o exercício com relativa tranquilidade. Quanto às questões longas, mais de 300 palavras, eu reforço a sugestão de que as evitem. Lembrem que o exercício que o aluno está fazendo já está diretamente vinculado a um recurso que ele acessou, que ele trabalhou antes e já foi uma etapa do processo. Entretanto, se não tiver jeito, quando usar questões maiores do tipo Q3, insira um recurso menos carregado, um texto com vídeo menor e trabalhe mais as questões. Nesse caso, é lógico que vale o bom senso do professor, que vai trabalhar um prazo maior de tempo, considerando a dimensão das questões e não só texto. Dentro da ideia de questionário, ainda temos as questões discursivas. Nesse caso, deve ser observado que existe um tempo de leitura e assimilação, muito parecido com o que adotamos na leitura e assimilação das questões de múltipla escolha. E o tempo da execução, que deve ser entendido em 3 partes: elaboração, escrita, revisão. O tempo da leitura da questão já foi computado com base nos mesmos parâmetros aplicados anteriormente. Vamos agora computar o tempo de elaboração mental e escrita e revisão, que vai se basear na ideia dos terços também. Quando elaboramos a questão discursiva, devemos tomar como padrão uma resposta que estabelecemos com o mínimo razoável de conteúdo que ela contenha. E ali você tem o número de palavras mínimas que você espera que tenha. Se o aluno quiser escrever mais, é outra história, mas tem que ter aquele mínimo como se fosse o gabarito de resposta mínima. Nesse caso, contamos o tempo do enunciado, como já falamos anteriormente, e somamos uma média de 1/3 do tempo de estimativa de escrita com base na questão gabarito. Por exemplo, eu apliquei uma questão com enunciado de menos de 50 palavras, equivalente a 2 minutos para leitura. E o meu texto gabarito tem pelo menos 50 palavras. Considerando que na resolução da questão temos uma fase de elaboração mental, de escrita e uma de revisão com tempos equivalentes, 2 minutos de leitura de contato, 2 minutos de elaboração de resposta, 2 minutos de escrita, 2 minutos de revisão. Mais uma vez a questão do terço aplicado aos 2 minutos na elaboração da questão. Logo, uma atividade de 10 questões que replica esse padrão poderia ser estimada em 80 minutos. Cada questão com 8 minutos atribuídos. Lembremos sempre que, tendo padrões maiores dentro das questões, o tempo estabelecido deve ser feito por ele, pelo padrão maior. Ou seja, se há 2 questões em 6 questões que possuem um padrão de tempo de 12 minutos, sugere-se que a base seja essa métrica. Pois é, estimar o tempo de uma atividade não é fácil,
precisamos levar muitos fatores em conta e imaginar que ela vem atrelada a um recurso que já disponibilizamos anteriormente e já gastou tempo. Uma base de número de palavras é só um referencial, mas que serve para dar um norte para o professor na hora dele se planejar. Não existe recurso sem atividade, nem atividade sem recurso. E dosar essa medida é o segredo da coisa toda. No próximo vídeo vamos conversar sobre fórum e tarefas e como estimar o tempo disso. É isso. Se você tem algum tipo de questão que ficou de fora e que queira sugerir nessa metodologia, deixa nos comentários. Se usa alguma metodologia que consegue dar conta desse problema de estimativa de tempo, compartilhe sua experiência com a gente nos comentários. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, dá um like, assina o canal, ativa o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.